Elites traidoras, Estado fracassado, decadência. Para onde vai o Brasil? 50% de nosso povo casas sem saneamento. Barragens caindo, bairros com morros desabando, prédios destruídos. E faltando mínima segurança pública, direito de ir e vir, além de haver um surto religioso liderados por políticos, juntos na tarefa de mentir. Para onde irá esse circo de terror, mentiras, decadência, crises sucessivas, dívida pública brutal com agiotas internacionais ultrapassando 6 trilhões de reais? O programa econômico e político dessas elites do poder sem projeto de nação. Parece ser a velha receita econômica e política tomada por nossos dirigentes há 131 anos, desde a República 1889. Sigam tudo que seu mestre mandar, ordem dos Estados Unidos. Ora, as recomendações do Império vêm sendo tomadas pelo Brasil há décadas, com resultados desastrosos. De fato, a mesma receita, o paciente cada vez mais fraco e doente. Quase não anda, basta ver os PIBs negativos ou na base de 1%. Há uns 2 anos, o Mangabeira Unger taxou o Brasil de protetorado americano. Lembrou que todas as comunicações brasileiras, até as militares, passavam pelos Estados Unidos. Ottaviani mencionava o Brasil como uma província. E agora, o Brasil 2020? Catastrófico, tentando manter aparências com um despreparado capitão na presidência. O caso do Brasil é conhecido. Ellen Wood. Em anos recentes, líderes brasileiros falaram sobre sua independência. Mas, na verdade, mesmo com Lula no poder, eles se tornaram ainda mais dependentes do capital internacional, ao aceitarem a dominância do neoliberalismo. Verdadeiro gangsterismo internacional. À época da República, Eduardo Prado, no livro Ilusão Americana, já denunciava que o Império Americano não ajudava nação alguma. Petras, mais recente, menciona: o melhor desempenho do ponto de vista dos especuladores internacionais aconteceu na América Latina, onde os lucros alcançaram 35%, enquanto na Ásia a taxa de retorno foi de 12%. O país mais lucrativo? O Brasil. Nossa dívida pública foi transformada numa vaca sagrada, intocável. Noam Chomsky: os países que se desenvolveram economicamente são aqueles que não foram colonizados pelo Ocidente. Todo país colonizado pelo Ocidente é um desastre total. Brasil, o país sob direção estrangeira do poder financeiro internacional. Agamben percebeu, de outro lado, o que ocorria nos Estados Unidos. Também um estado de exceção. A forma legal daquilo que não pode ter forma legal. Uma nova técnica de governança das democracias capitalistas, agindo através do sistema legal via pareceres, interpretações jurídicas, etc. Ora, os Estados Unidos invadiram dezenas de países, desrespeitando a ONU, tratados internacionais, a soberania deles, promovendo golpes. Já na década 40, Eisenhower percebia isso, ao reconhecer a existência, ainda que dissimulada, de um complexo industrial militar. Fecha-se o quadro de uma democracia distorcida nos Estados Unidos, sob estado de exceção. Lá teria havido uma mutação, há muito, do regime democrático em oligarquia. Os Estados Unidos passaram a exportar democracias que seriam de seu interesse. Mas que democracia exportaram? A de bombardeios, destruição, terror, massacres e catástrofes humanitárias. Muniz Bandeira. Pois bem, os dirigentes brasileiros de hoje esperam aliança de desenvolvimento através dessa relação com os Estados Unidos. Não é à toa que nosso povão, na situação em que se encontra, esteja confuso, aturdido. Ainda mais sabendo que a grande maioria é analfabeta
ou analfabeta funcional. Temos lideranças não cristãs, hipócritas, a mentirem dia e noite. Como nos admirarmos que boa parte de nosso povo só confia em Jesus Cristo, apelando sempre para Ele e esperando sua volta. Alô, amigos do Caminhando Jornal, da TV Comunitária do Rio de Janeiro para todo o Brasil. Rogério Blum. Nestes versos tão singelo, minha bela, meu amor, pra você quero contar o meu sofrer e a minha dor. Eu sou como sabiá, quando canta é só tristeza, desde o galho onde ele está. Nesta viola eu canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma saudade. Eu nasci naquela serra, num ranchinho à beira-chão, todo cheio de buraco, onde a lua faz clarão. Quando chega a madrugada, lá no mato a passarada principia um barulhão. Nesta viola eu canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma saudade. É impressionante a figura do capitão Bolsonaro. Como ele gosta de agredir, inclusive agredindo uma jornalista altamente credenciada da Folha de São Paulo, utilizando pornofonia, falando palavrão em relação a essa grande profissional reconhecida pelos pares. Como é que pode ele utilizar de palavras de baixo calão, ressentido naturalmente pelo seu complexo de inferioridade? Ele abre a boca e agride. É um misógino, é um agressor, além da profissional jornalista, um agressor das mulheres brasileiras. E até ele universaliza essa agressão, porque já agrediu a primeira-dama da França. Ele está internacionalmente conhecido como tal. Meus amigos, nós estamos hoje aqui num papo aberto especial, porque alguns assuntos têm tomado conta do noticiário, em especial a questão do coronavírus, que tomou conta de todas as emissoras de televisão e jornais. E um segundo assunto que também não se pode deixar de discutir é a questão da água. Consta que estamos bebendo água de esgoto. Bolívar, é verdade isso? Estamos bebendo água de esgoto no Rio de Janeiro? Por quê? O que há por trás disso? Eu nem sei se realmente estamos bebendo água de esgoto. As camadas médias altas estão gastando muito dinheiro com água mineral. Isso eu sei. Não sei quem está por trás dessa indústria, se isso é uma vocação de governo vinculada a alguma empresa, essas empresas de água mineral, ou se na realidade existe essa poluição de cunho natural,
ou se é uma poluição propagandística também para baixar o valor da companhia d'água e fazer um negociado. Irã, a água no Rio de Janeiro, estamos bebendo água de esgoto, por quê? Há algo por trás disso? Olha, Mauro, que tem uma poluição nas águas do Guandu, isso aí é sem sombra de dúvida que Eu tem. ia dizer isso sobre o também, não há dúvida. Até pelo cheiro que a gente recebe da água em casa, pela coloração, sem sombra de dúvida que há. Eu não descarto a indústria, e aí eu coloco uma indústria paralela, porque inclusive há desconfiança da qualidade também dessa água mineral que está sendo consumida, né? É por isso que se orienta a beber água mineral com gás, porque é mais difícil de ser falsificada. Mas a gente não pode esquecer de uma questão fundamental. A água do Guandu é poluída por falta de investimento em saneamento básico. Saneamento básico principalmente na Baixada Fluminense, nas áreas populares, né, proletárias da cidade do Rio de Janeiro e do estado do Rio de Janeiro. Isso, obviamente, que com o aumento da população vai descarregar onde? Vai descarregar no principal rio de abastecimento de água da cidade do Rio. Ora, então não se investe em saneamento básico, corta recursos de saneamento básico, tem o projeto, sim, da privatização da SEDAI, se sucateia a SEDAI, ou seja, a SEDAI é responsável pela qualidade da água, é responsável pelo saneamento básico, é sucateada e nós estamos pagando, porque você vê a qualidade dos serviços diminuírem, mas os impostos aumentarem. Tá? Então, o que a população tem de entender e pressionar não questionando a eficiência da SEDAI, mas sim a orientação política que tem se dado desses políticos profissionais que não investem, prometem muito em época de eleição, mas não investem naquilo que seria a qualidade de vida e de saúde da população mais pobre da cidade e do estado do Rio de Janeiro. Até que foram demitidos, houve demissão incentivada, e em cerca de 40 quadros da companhia foram afastados, que eram de alta competência. Eu não sei também até que ponto isso é verdadeiro ou não. Além da origem desse presidente da SEDAI, né, que já teve cargo importante na Samarco, que é responsável pelo quê? Por aquele acidente de lá da barragem da Samarco em Minas. Eu entendo que nós estamos chegando ao máximo de desrespeito a um povo, uma população. O povo brasileiro está sendo tratado como um povo de otários, de idiotas. Porque, além disso que já falado aqui, dessa água poluída, estamos com mais de 70 bairros do Rio sem água. E grande parte da Baixada Fluminense, Nova Iguaçu inclusive, também sem água. Detergente ao meio da água. Então é uma situação que torna o Brasil, mostra um país todo desordenado. Se somarmos principalmente a isso, Bolívar, a poluição das areias e das águas do mar, em praias como Copacabana, Ipanema e outras. Quer dizer, não se pode, na verdade, não se pode ir à praia no Rio de Janeiro, ou tomar banho de mar, ou beber água. Quer dizer, uma elite, porque isso não é o povo culpado, o povo tem sido mantido na ignorância. Uma elite que deixa um país chegar a um ponto desse, o que pensar dela? Seria preciso uma altíssima punição para políticos eleitos de altas autoridades que não cumprem suas funções. Mas como é que você vai conseguir essa alta punição? Através de Constituição, de constituições estaduais e leis, se são eles que fazem as leis no Brasil. Se o povo não administra nada, não coordena nada, não tem poder nenhum. Então nós estamos numa situação dramática, de caos total. Eu particularmente discordo
dessa tese. Alguns até são mais dramáticos e vêm dizer que a nossa origem de Portugal, ou é a origem negra, ou indígena. Esse infeliz vice-presidente até referiu-se de uma forma grosseira aos nossos originários índios e os negros que vieram da África para construir esse nosso Brasil. A nossa espécie humana que está por aqui é muito boa. O que existe fundamentalmente é a desconstrução de tudo isso por esses governantes. E ainda uma certa, viu, ô Mauro, falta de conscientização com o povo e uma falta de construção de um partido realmente revolucionário que aproveite essas circunstâncias e leve esse país para frente, porque essas camadas dominantes, eles só pensam nos seus interesses, da alta burguesia, antes era industrial, hoje são esses burgueses da área financeira, vinculados ao capitalismo internacional. E você, como você vê isso? Eu só vejo um caminho, que é a organização popular, porque você não pode acreditar no legislativo, que está tudo comprometido e volta e meia surgem os escândalos. Você não pode acreditar no executivo porque ele não executa aquilo que promete. E você não pode acreditar nem em judiciário, nem em tribunal de contas. Nós temos conselheiros de tribunal de contas todos presos. Eu diria apenas o seguinte, esse tema está na ordem do dia e as nossas vidas, a morte ou vida, a doença, a nossa vida de todo o nosso povo está em jogo. Porque eles chegaram ao máximo, Irã. Eles estão brincando com a saúde nossa. E olha, para reformar o Guandu e reformar isso, levariam 4 a 5 anos. Fora paliativos como estão fazendo. Então, estamos todos bebendo água de esgoto, nos envenenando e passando mal. Pelo menos toda a parte da população que não puder tomar uma água especial. E os recursos que deveriam estar nesse sentido estão sendo utilizados em estão quê? com o Cabral, estão com aqueles bilhões da corrupção da Petrobras, estão nos 6 trilhões que nós devemos na dívida pública, a bancos estrangeiros e assim por diante. Estão em loja de chocolate. Né? Disse, olha, não me prendam não, porque eu sou o pintor Picasso. Você não prove. Picasso disse, me deu aí uma folha de papel e uma caneta, né? Ele aí desenhou uma tourada assim rapidamente. Aí olharam e disseram, Picasso mesmo, pode ir, está solto. Aí Stravinsky disse, por isso não, porque eu sou o grande compositor Stravinsky. Disse, prove. Ele pegou, traçou uma pauta assim, botou as primeiras notas da suíte Petrúshka, né, que é uma grande música de Stravinsky, muito conhecida. Aí disseram, é Stravinsky mesmo. Aí ele disse, não, então me solta, porque eu sou o presidente do Brasil. Disse, então prove. Ele aí sentou-se numa cadeira, pensou 40 minutos. Aí disse, não me ocorre nada. Aí disseram, pode soltar, é ele mesmo. Meus amigos, hoje eu quero falar sobre o motim da PM do Ceará. Em pleno carnaval, vários desertaram, negaram-se a trabalhar, não compareceram. 82 assassinatos entre o sábado e segunda-feira de carnaval. 23 mortes só na segunda-feira. Isso é normal? Além de tudo, atiraram contra um senador, Cid Gomes, da região, da área e tal,
que buscava abrir o caminho que os PMs impediam. Levou 2 tiros, por sorte não morreu. Pois bem, depois de tudo isso, o que nós assistimos? Uma aparente anistia, uma conciliação estranha da primeiro dia útil depois do Carnaval. Ora, essa greve armada e esses movimentos com PMs encapuçados dando tiros, isto é legal? É claro que não. O artigo 142 da Constituição Federal de 88 impede a greve de setores armados da população, militares, PMs, policiais em geral, bombeiros. E eles fizeram não só greve, como muito mais do que greve. Fizeram atentados contra a população, eles atiraram contra o senador, colocaram capuzes como marginais comuns e assim por diante. E como terminou isso? Depois das autoridades declararem que não dariam nenhuma anistia, pouco antes de terminar esse período de carnaval, foi feito um acordo. Um acordo em que genericamente diziam que haveria isenção da apreciação, etc. E todos os PMs revoltados rapidamente concordaram com ele. Ora, ninguém é bobo. É lógico que nos bastidores houve toda uma conciliação e um acerto. Até porque, já havendo essa conciliação, que ninguém sabe bem como foi feita e conseguida, Antônio de Oliveira, um coronel, chefiando a Força Nacional lá, compareceu perante esses PMs, chamando-os de grandes, de corajosos, de fortes, em suma, exaltando o que fizeram. O que é isso? Onde é que nós estamos? Isso é democracia? Isso é o quê? Onde se virá, de uma maneira dessa, incentivando-se setores armados a se revoltarem contra as autoridades? E isso é um dano a toda a luta democrática. Primeiro, vamos lembrar o que é que faz o Banco Central. Ele foi criado em 1964 e sua função principal é controlar a moeda do país, tendo inclusive a atribuição de emitir moeda, o que é feito através da Casa da Moeda, que, por incrível que pareça, o ministro da Economia Paulo Guedes quer privatizar. Já pensou uma empresa privada emitindo a nossa moeda? Mas vamos lá. Além de ter o poder de emitir moeda, o Banco Central define a taxa básica de juros, a Selic, controla as nossas reservas internacionais e é o responsável também pelo monitoramento de todo o sistema financeiro nacional. Historicamente, os presidentes do Banco Central têm sido pessoas do próprio mercado financeiro, de confiança deles, de tal forma que, quando assumem o cargo de presidente, agem sempre em favor do próprio mercado financeiro. Uma das operações ilegais que tem sido feita pelo Banco Central é a remuneração da sobra de caixa dos bancos. Essa operação ilegal pretende ser legalizada no projeto de independência que está na Câmara dos Deputados. Você sabia que o Banco Central gasta uma fortuna todo ano para remunerar bancos ilegalmente? Em 10 anos, de 2009 a 2018, essa operação ilegal custou cerca de R$1 trilhão para os cofres públicos. Temos dinheiro sobrando para isso? Hoje nós vamos dar uma dica e depois daremos uma complementação à dica, num outro sentido. A minha dica, eu acabei recentemente de assistir o filme O Parasita. É um filme vencedor no Oscar, muito vencedor. E o diretor dele é uma pessoa da Coreia do Sul. O nome dele é Bong Joon-ho. Mas é um filme que vai suscitar a nossa experiência crítica,
porque ele deteta alguns parasitas no filme, mas abre a visão de nós criticamente percebermos na sociedade mais ampla o que é o exercício de ser um parasita, não é? Você vai ter o exercício de uma família, de outra característica, mas exatamente o importante desse filme, que nos abala, porque é um filme forte, mas suscita a visão crítica. E nós aproveitamos o ensejo também do Dia das Mulheres, para levantar algumas mulheres que, nascidas no Brasil ou não, elas exerceram a sua força feminina dentro do nosso Brasil. Anita Garibaldi, Olga Benário, Maria da Penha, Zuzu Ângel, várias mães que hoje enfrentam na lide política e na vivência nas suas próprias residências, hoje num quadro violento, nesse excesso de água derramada, mortes, perdas de casas, e as mulheres estão resistindo nessa frente também. Você que me ouve, mulher, você está nesse grupo ou exercitando a sua posição de quase heroína dentro desse Brasil que às vezes discrimina a mulher, violentada, maltratada, algumas vezes estuprada e assassinada. Nós, homens e mulheres que temos essa compreensão, temos de lutar contra isso. Você que só faz usufruir e tem mulher para usar ou para exibir, você vai ver um dia em que toca você foi bulir. A mulher foi feita para o amor e para o perdão. Cai nessa não. Por cima uma laje, embaixo a escuridão. É fogo, irmão, é fogo, irmão. Vinícius de Moraes e Toquinho, Testamento.